Ok, minha gente, estamos de volta e agora, reta final do nosso programa, lembrando que amanhã, vamos só relembrar aí essas entrevistas, esse bate-papo que a gente está fazendo essa semana com os candidatos a vice, começando na segunda-feira com o Rico Portillo, dia 19, segunda-feira, Rico Portillo, Davi Serafim foi ontem, agora foi a doutora Afaf, amanhã o doutor Maurílio e na sexta-feira a gente termina com a Mônica Medrado. Já na semana que vem, esses são os candidatos a vice. Já na semana que vem, nós vamos conversar com os prefeitáveis, esses são os vice-prefeitáveis. Na segunda-feira, vereador e presidente da Câmara, Leonardo Vasconcelos. Na terça-feira, Mário Tricano. Na quarta-feira, Júlio Rocha. Na quinta-feira, Beixan. E na sexta-feira, encerrando essa sequência, Alex Castelar. E aí, doutor Rodrigo, você vê, a gente está conversando com todos eles. Ricardo, rapaz. É o nome do meu irmão, não tem problema. Aqui, o Rodrigo é o irmão dele. E aí, Ricardo, a gente está conversando com todos eles, né? E depois a gente vai fazer o debate, né? E sempre você tem que dizer pra gente o que pode e o que não pode fazer, né? Sim, com certeza. Você que cuida da gente aqui. Para não ter problema. E a gente vai depois para fazer o debate entre os candidatos. E aí eu queria... Como é que você está vendo esse trabalho que o Diário está realizando? Primeiro, parabenizar, né, as entrevistas. Muito interessante essa forma que se conduz a entrevista, porque é uma forma leve. E isso permite com que, no caso aqui, os vice-candidatos, né, eles passem as informações que eles querem, mostrem as propostas deles. Né, não fica aquela entrevista que muitas vezes é uma entrevista que parece que está no paredão ali, tendo que só responder questionamentos que, na verdade, não são importantes para o dia a dia de um prefeito, nada disso. E a forma que está sendo conduzida está sendo brilhante, porque você vem pergunta quem é a pessoa, quais as propostas, e de forma leve, numa conversa leve. Isso ajuda muito o eleitor a decidir. Eu tento humanizar a coisa. Eu tento humanizar. Primeiro, apresentar realmente para que a pessoa... Eu estou falando da família, quem são, aonde a pessoa vai, o que a pessoa faz. Né? Eu tento humanizar esse bate-papo. Porque eu posso simplesmente falar, Teresópolis precisa de hospital, ele vai me responder, precisa. Sim, exatamente. Eu quero que ele me diga por que precisa, exatamente. Aí eu vou nisso. Né? E o histórico, por que ele está falando isso. Isso é muito, muito bom, e muito pode interessante. Ser feito. Pode ser feito, sem problema nenhum. Esse tipo de situação não tem nenhum problema a ser feito. Está sendo conduzido de forma brilhante. Porque, veja bem, essa condução não é... Lógico que eu preciso saber se está indo bem. Mas o que eu quero é passar para a população, Ricardo, o que o candidato tem de melhor. Sim. Para que as pessoas realmente possam ver. Isso que ajuda a definir mesmo, isso que ajuda o eleitor a decidir. Muitas vezes a gente vê entrevistas, né, durante o período da campanha, a gente vê muitos ataques de um ao outro que os candidatos fazem e tudo mais, e acabam nas entrevistas isso também contaminando muito, e o eleitor não se decide por isso. O eleitor se decide quando ele realmente conhece quem é a pessoa, quando ele realmente conhece o que essa pessoa propõe, por que ela está propondo aquilo, por que ela é capaz de fazer aquilo ou não. É assim que o eleitor, no final das contas, vai decidir. Ou então ele não decide e aí vota nulo, não vai votar, e aí é terrível. Os ataques, ele pode ser até interessante você ficar vendo o cara atacando o outro ali, pô, que legal, obrigado, mas eu não deixo chegar a isso. E isso é excelente. Os ataques são briga de torcida, entre eles ali, eles vão fazer e vão gostar. No caso da FAF, por exemplo, hoje, eu sei que a FAF teve inúmeros problemas na época com o candidato, com o prefeito, que ela foi vice. Né? Eu poderia entrar nessa área, mas eu não entrei nisso aí. Exatamente. Eu não entrei. Quis demonstrar quem ela é. E aí ali ela passou a mensagem que ela quis passar. E ela, como candidata, tem direito de passar. A FAF ela é uma pessoa muito simples, né? Bom, a gente entrou agora, Ricardo, nesse período, e é um período muito difícil, muito perigoso. E se você andar na rua com olho clínico, que é o meu caso, né? Eu olho a minha visão já de anos e anos, trabalhando com jornalismo e fazendo eleições, trabalhando em eleições. Eu vejo um candidato, há dias atrás eu vi um candidato num bairro bem próximo aqui de onde nós estamos, né? Eu vi um candidato em que ele passou o que claramente eu pude ver que era uma nota de R$50. Até isso eu consegui ver, porque eu estava exatamente numa curva. Quando eu parei na curva para entrar na rua, eu vi, né? Poderia ser qualquer coisa. Ele podia estar pagando alguma coisa ali,
Mas, nesse momento, isso é complicado para o candidato? Sim, é complicado. Você tem que tomar muito cuidado. Até porque numa situação dessa, passando o fiscal ali da Justiça Eleitoral e tudo percebe isso, vai questionar. Pode né? questionar? Pode questionar. Você precisa saber por que está usando aquele dinheiro. Pode ser, exatamente, só estou pagando uma dívida que eu tenha, não tem nada a ver com a campanha. Pode ser, mas também pode não ser. E isso pode trazer um problema gigantesco. Né? O que eu até aconselho, por exemplo, parte financeira de campanha, o candidato não tem que fazer. Quem tem que fazer é alguém que é da campanha que tem que cuidar, para que ele possa agir dessa forma. E é aquilo, pagar hoje sem dinheiro, porque aí você não está mostrando que você está pagando em dinheiro nada. A gente não precisa usar dinheiro hoje, de um modo geral, não precisa fazer mais isso. Se está fazendo, pode ser que seja o tal famoso Caixa 2, que esteja usando na campanha e que é ilícito. Né? E isso pode gerar um problema muito grande. Eu usei isso como assim, argumento para a gente conversar, porque foi uma coisa clara. Obviamente, lógico que eu não vou dizer quem é a pessoa, mas obviamente ele estava pagando alguma coisa. Ou não, isso não importa. Mas ele também não escondeu. E também não tinha ninguém. Estava ele e 2 pessoas e eu fazendo a curva, bem devagarinho que eu ia entrar na principal. Quando eu fiz a curva, ele meteu a mão no bolso, puxou R$50 e deu. Ele sendo candidato, aí eu falei, vou levar isso para falar com o Ricardo. Na mesma hora eu pensei nisso. Sim, tá? Ele sendo, pode acontecer. Não que tenha ali uma irregularidade, mas isso pode gerar a ele uma dor de cabeça na justiça. Se eu fosse um outro candidato. Pois é, se fosse outro candidato, denunciaria. Né? Se fosse um outro candidato com interesse ali de ganhar a eleição, ganhar o voto, denunciaria. Denunciou, ele provou que não era nada disso, olha a despesa que ele já teve na campanha, porque ele vai ter que se defender num processo da Justiça Eleitoral e tudo isso, e sempre vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Será que realmente não foi nada? Ou será que ele estava, de uma certa forma, comprando o voto, pagando alguém para trabalhar sem colocar esse dinheiro na campanha, sem mostrar isso na prestação de contas, sem dar essa transparência? Isso tudo tem que ser feito. Essa mudança na legislação eleitoral, ela foi positiva. Eu vim de uma época, eu conheço uma época, Vanderlei também, em que você tinha os showmícios. Tá? Eram shows realmente, né? Aqui em Teresópolis, cantores vinham para cá, era uma festa, os comícios aqui em Teresópolis. Isso tudo acabou, isso não pode mais. O que, aliás, hoje, até o poder econômico já é visto, né? Sim. Você não pode gastar além de um X. Hoje você tem os limites nas campanhas, né? Aqui em Teresópolis, para vereador R$80 mil e para prefeito R$800 mil. Mais do que isso você não pode. Isso foi positivo? Essa questão do limite, sim. Eu entendo que sim. Né? E entendo o seguinte, muitas mudanças foram positivas ao longo dos últimos anos aí. Essa questão dos showmícios também, porque se gastava muito dinheiro em showmício. Mas alguns juristas, até na área de direito eleitoral, eles têm falado o seguinte, a partir do momento que a Justiça Eleitoral impôs um limite financeiro, não teria mais o porquê a gente continuar impedindo esse tipo de atitude, porque eu tenho um limite, todo mundo sabe, eu só posso gastar até ali. É algo que, assim, é novo, tá? A Justiça entende que não, a lei diz que não pode, e ponto final. Mas alguns juristas, e eu acredito que essa discussão vai começar a crescer aí ao longo das próximas eleições, dessa seguinte forma. Se eu impus um limite financeiro, eu agora deveria dar uma liberdade para o candidato tomar as decisões que ele melhor entender para a campanha. Eu ainda tenho muitas ressalvas quanto a isso, até porque um showmício eu posso dizer que foi 100 mil e, na verdade, não ser. Então, eu ainda facilito ali a questão do Caixa 2. Então, acho que tem que tomar muito cuidado. Muitas mudanças foram favoráveis ao longo desses anos. A questão do showmício, para mim, foi bem favorável ter encerrado isso, porque, realmente, você fazia shows maravilhosos e estava o nome do candidato ali. E o outro que não tinha um poder para fazer aquilo ali não era nem reconhecido, nada disso. Mas acho que ainda precisa mudar muito a legislação. Até porque agora a gente entra na campanha, que hoje é mais campanha na internet, né? Você ainda tem algumas coisas na rua, mas não tanto como era, e isso eu acho que teve um problema muito grande quando você impediu muita campanha na rua. E o problema da internet quando você faz pela internet, você tem a questão do algoritmo, que você só manda a propaganda para quem quer receber aquilo ali, aquele material. Então, se eu sou de uma linha política, eu só vou receber daquela linha política, o outro vai receber daquela outra linha política. E aí você não tem como se tornar conhecido sendo de uma linha diferente para convencer o eleitor de uma certa forma diferente. Isso dificulta muito uma campanha eleitoral. O que ajudaria, por exemplo, seria o uso
exatamente de outras ferramentas nas ruas e o uso da televisão, porque a televisão chega em qualquer lugar, né? Mas cada vez mais a legislação tem dificultado o uso da televisão, o uso de rádio, né? Aqui em Teresópolis, por exemplo, que você não tem concessão de televisão. Você não pode fazer propaganda. É um grande erro para o município. Isso. Sim, Porque você vai ter a Globo, que é a Inter TV, transmitindo Friburgo. Exatamente. A gente vai ver os candidatos de Friburgo. E a Band e o SBT transmitindo Barra Mansa e Volta Redonda. Pois é. Aí a gente vê candidato que não tem nada a ver com a gente. Né? E aí as TVs locais que poderiam... SBT Rio. A gente vai ver o SBT, os candidatos do Rio. E a Band, que para quem tem Sky não, mas a Band para quem não tem Sky, ela transmite a Band de Volta Redonda. E isso pode até confundir o eleitor, porque ele está vendo aquele candidato, aquele número. É um número de um outro candidato aqui em Teresópolis, no dia de votar você vota no número. E aí você vai votar no número de um candidato que é de outra cidade. Né? Isso pode até confundir. E a lei, por exemplo, ela impede que canais que não sejam de concessão, canais de TV, de rádio, que não sejam de concessão pública, que eles transmitam, né, propagandas eleitorais. E aí você dificulta muito o eleitor a entender, a conhecer os seus candidatos. Ele não consegue entender. E pela internet você vai de acordo com o que a rede social está determinando, não tem jeito. Agora, você não acha que isso vai levar o candidato a ir para a rua e fazer o boca a boca, o abraço, eu sou o candidato... Eu acho que por esse lado também é positivo. Sim, por esse lado é bem positivo, porque ele sabe que ele vai precisar ir para a rua. Não adianta ele ficar na internet ou fazer propaganda. Propaganda na TV ele não vai ter direito aqui em Teresópolis. Mas assim, não adianta ele fazer só isso, porque ele não vai conseguir voto, nada disso. Então ele tem que estar na rua o tempo inteiro. O que eu acho que poderia, de fato, realmente melhorar, e como cada eleição a gente tem uma legislação nova, acredito que isso vai começar a acontecer. A gente vai começar de novo a ver uma pressão do legislativo para permitir algumas situações nas ruas que hoje são proibidas. Né? Hoje, por exemplo, você tem um comitê eleitoral, que é o comitê do candidato, e ele não pode botar mais do que 4 metros quadrados de fachada. Isso é um absurdo. Né? Isso não tem o menor sentido. Agora, também não tem um sentido... Né? A gente também não pode simplesmente falar, então ele pode fazer vários comitês com fachada... à torta à direita, porque você vai ter candidato gastando muito e fazendo de uma maneira e gastando muito com propaganda para tudo que é lado. Mas acredito que precisa ter um equilíbrio maior. Agora, Ricardo, eu continuo achando, e vamos para essa eleição dessa maneira, o brasileiro, o teresopolitano, altamente desinteressado, despolitizado e desinteressado. Sim, isso vai acontecer no Brasil todo e aqui não vai ser diferente. Né? Ele continua acreditando, de um modo geral, ele continua acreditando que isso não é importante para a vida dele. E não sabe ele, né, que aí eu acho que falta muita conscientização do eleitor em si, de que, por exemplo, essa eleição, a eleição municipal, ela é muito mais importante que a presidencial. Com certeza, muito mais. Porque aqui é o dia a dia, aqui o problema de saúde vai resolver no município, o problema de educação vai ter que resolver no município. Né? A segurança pública, em parte, é o município que vai ter que resolver. Se ele não resolve, não tem jeito. E aí a gente não dá importância a isso. Hoje, o que a gente vê muito no Brasil é a importância à campanha para a presidência da República, né? E acabou, e mais nada. Mas quem decide no final é o prefeito e os vereadores. No nosso dia a dia, na nossa cidade, tudo isso, eles é que decidem. Se a gente não souber escolher, a gente vai continuar sofrendo, e sofrendo muito da forma que a gente vem sofrendo. É porque as pessoas falam, eu não quero saber, eu não gosto de político, mas quem vai dirigir o município é um político. Sim, é ele que vai dirigir, você gostando ou não, é ele que vai dirigir. É ele que vai ter o dinheiro que você paga de imposto para poder fazer o que ele bem entender. Se você souber escolher e souber exigir dele, porque além do voto, você tem que exigir do vereador, você tem que exigir do prefeito, para que ele faça o que você quer, aí a história começa a mudar. Aí você começa a ver a cidade crescendo, a cidade mudando, a cidade fazendo coisas diferentes, fazendo com que as pessoas cresçam, com que as pessoas tenham uma vida melhor. Mas, enquanto você tiver as pessoas arredias à campanha, não gostando de receber papel na rua, não gostando de conhecer os candidatos, não vendo entrevista, não querendo saber de nada disso, porque isso não me importa, porque são todos iguais, o que a gente vai ver só piora cada vez mais do nosso dia a dia, daquilo que a gente
precisa para viver. Você sabe que, lógico, eu trabalho com isso, né? Então eu me considero uma pessoa politizada. Eu já tenho definido meu candidato a prefeito já há tempos, não foi de agora. E já tenho definido também meu candidato a vereador, ou vereadora, né? Agora, eu teria 6 candidatos para vereador, bons, que eu posso votar, que eu escolheria. Eu já tenho definido, mas eu conheço 6 que eu gostaria de votar. Mas não posso votar em 6, é óbvio. Mas você vê que existem bons candidatos. Sim, existem. Tem gente muito boa, gente com muita capacidade para ser vereador aqui nos próximos 4 anos. Exatamente, existe. O que falta muitas vezes é o eleitor ir atrás. Porque na maioria das vezes, não é sempre, claro, mas na maioria das vezes, o bom candidato é aquele que não vai gastar muito dinheiro em campanha. Então ele não vai estar toda hora aparecendo na sua frente. Ele não vai estar toda hora com bandeira na rua, nada disso. Né? Já os outros, por gastarem muito mais dinheiro, eles vão aparecer. E se você, eleitor, não for atrás e não conhecer os candidatos, você pode escolher candidatos ruins, que vão ser os que vão decidir para você nos próximos 4 anos. Né? E quando você vai atrás, quando você, eleitor, se preocupa com isso e vai atrás, né, você começa a entender e escolher o candidato da melhor forma. Saber quem melhor vai te representar lá dentro. E pessoas que estejam ligadas a você, que você possa simplesmente chegar lá, bater na porta e falar, eu quero que você resolva isso. Você prometeu que ia resolver isso para a cidade. Então, eu quero que você resolva. E ele vai ter que dar uma resposta. Não tem como, ele tem que responder. Agora, a internet, a rede social, ela desinforma muito também. Sim. Olha só, aqui em Teresópolis, eu acho que a gente tem uma boa Câmara de Vereadores. Só que as pessoas, elas não sabem qual é a função do vereador, o que o vereador tem que fazer. Então, eu vejo assim, ela bota na rede social, não tem vereador nenhum que preste, que eu pedi ao vereador para botar um quebra-bola na minha rua e ele não fez. Aí vai um monte, estou dando como um pequeno exemplo, aí vai um monte de gente concordando com aquela pessoa. Então, e aquilo ali é uma desinformação. Porque o vereador não tem que fazer quebra-molas. Aquilo é uma desinformação. E todo mundo concorda. Pois é, exatamente. Né? E conversando com alguns vereadores e tudo, uma das reclamações que eles têm mesmo é exatamente isso. Porque eles vão, trabalham, rebatem o prefeito quando tem que rebater, fiscalizam tudo isso, mas exatamente por serem contrários muitas vezes ao prefeito, eles não têm essa liberdade de pedir um quebra-mola, de pedir para resolver alguma coisa na casa de alguém. E aí a pessoa fica assim, ele não resolveu. Mas primeiro não é a função do vereador essa. A função do vereador é fiscalizar o prefeito, montar o orçamento, fiscalizar se esse orçamento está sendo cumprido ou não e exigir que a prefeitura faça o dever dela. Criar projetos. E criando projetos, exatamente. Através do orçamento você cria projetos ali, vê onde vai ter o custo, de onde vai sair o dinheiro para poder pagar aquele projeto enorme para mudar a cidade, tudo isso vai fazer. Né? E aí a prefeitura que tem a obrigação de fazer, se não fizer, vai responder por isso. Mas as pessoas acham que não. E aí você pega vereadores que fizeram um trabalho bom de rebater o prefeito no momento em que ele estava tomando decisões erradas, de discordar tudo isso, e por isso não tem espaço para pedir quebra-mola, nada disso. E essas pessoas hoje são muito criticadas porque não fizeram nada. Não é bem assim. Começa a entender o que o vereador tem que fazer. Né? Qual é a função dele? Ele está cumprindo a função dele ou ele só está pedindo quebra-mola que não vai resolver nada, só vai piorar a cidade? Né? Então, a gente tem que começar a olhar com esses outros olhos para esse tipo de situação. Eu também concordo, acho que a Câmara foi uma das melhores. Olha como a gente podia ir longe aqui, hein? Ou só está fazendo quebra-mola, acho que vai piorar o trânsito da cidade. Isso é um assunto a ser debatido aqui, né? Até onde um quebra-molas ajuda ou piora o trânsito da cidade. São 11 horas e 59 minutos, nós terminamos o programa de hoje. Ricardo volta semana que vem. E a qualquer momento, se precisar, ele corre aqui. Agora, veja bem, você só vai deixar de votar se você quiser. Você só vai votar errado e votar mal se você quiser. Porque mostrando para vocês, todos os candidatos, nós estamos mostrando. E o Ricardo vem toda semana aqui explicar o que pode, o que não pode, o que você tem que fazer nessa eleição. Portanto, participe, leve o seu voto no dia 6 de outubro. Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Amanhã, doutor Maurílio aqui no programa, né? Bota aí mais uma vez, Gilberto, por favor, para a gente encerrar o programa. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite e daqui a pouquinho está no YouTube. Então está ali, amanhã, doutor Maurílio, dia 22, doutor Maurílio participando do programa. Doutor Maurílio, candidato a vice-prefeito. Ele seria candidato a prefeito, mas aí
num acordo político, ele vem agora vice-prefeito do candidato Júlio. E Maurílio vai estar aqui amanhã. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Estamos indo embora e amanhã às 10 da madrugada a gente está de volta. Tchau! Você sabia que qualquer pessoa pode ajudar a combater irregularidades eleitorais? O aplicativo Pardal já está disponível para Android ou iOS. Propaganda antecipada, pedido de voto antes do período permitido por lei, compra de votos e outras irregularidades podem ser denunciadas por lá. O aplicativo te encaminha diretamente para o link do Ministério Público do seu estado. Para enviar, lembre-se, é preciso ter provas da suposta irregularidade, como fotos, áudios ou vídeos. Você pode escolher se essa denúncia vai ser anônima ou não. E a partir do dia 16 de agosto, vai ser possível enviar denúncias relacionadas a propagandas irregulares. No aplicativo, tem uma ferramenta que informa o que pode e o que não pode ser feito durante a campanha eleitoral. Baixe agora!